quem vai tirar com todas as nossas dúvidas é a fonoaudióloga Paula Moura. Ela é especialista em comunicação oral e linguagem infantil. Paula, muito bem-vinda ao programa. Tudo bem? Tudo ai, bom, eu tô rindo porque não é normal uma criança falar não a primeira palavra. Na verdade, as primeiras palavras que a criança fala, geralmente, são aquelas que elas mais escutam com frequência. Ai. Então, às vezes as mães ficam assim, eu queria que falasse mamãe. E, na verdade, falo não, ou falo papai, para frustração das Então mamães. olha que mãe que eu fui. Eu devo ter repetido muito o não pra ela. Pode ser. E aí, por essa referência, ela acaba falando não primeiro, antes da mamãe. E qual é a idade que elas começam a falar? As crianças em geral. Em geral, por volta do 1º ano de vida. Algumas crianças um pouquinho antes, algumas crianças um pouquinho depois, mas no máximo até 1 ano e meio, a criança já deve estar falando as primeiras palavras. Vou perguntar pra você uma coisa, porque o papai quer que fale papá e a mamãe quer que fale mamã. E aí fica aquela guerra pacífica. Sim. Mas se eu repetir papá muitas vezes, ele vai falar papai. Sim, sim. Principalmente quando você repete de frente para a criança, porque aí ela tem o estímulo visual também dos movimentos que você faz com os lábios, né, dando esse feedback para a criança, para além de ouvir, ela ter uma percepção de como você movimenta os lábios na hora de falar. Por isso que às vezes ela fala, né, mamãe ou Mamãe, papai. sim. Então, o problema é quando ela fala babá ou fala outra coisa de ninguém que, né, as babás são maravilhosas também, mas é que às vezes as mães... Rola um ciúminho. Não, às vezes que as mães, elas ficam tão pouco com as crianças. Sim. Eu lembro que uma vez, gente, e vou sair um pouco do tema e já volto, teve um aniversário da minha filha, ela era muito pequena, e a gente tinha uma babá, uma fofa, assim, que a gente adorava, e eu trabalhava o dia inteiro, obviamente, mas à noite eu contava história pra minha filha. Aí teve um palhaço na festa, chamou, Lara, vem aqui e tal, quem conta história pra você toda noite? Aí ela virou na frente de todo mundo e falou, a Cida. Aí eu levantei e falei, mamãe também conta história pra você. Falei, quero me matar. As crianças gostam de colocar a gente nessas saias justas, né? De vez em quando. Não, mas é que a Cida contava mesmo, mas eu também contava. Mas enfim, a gente tá falando de o tempo que tem que ter. Quando que a gente deve se preocupar? Olha, próximo dos 2 anos, se essa criança não estiver falando nada, nem papai, nem mamãe, nenhuma palavra, é preocupante. E aí já tem que buscar ajuda com um fonoaudiólogo ou até mesmo um neuropediatra para avaliar o porquê que essa criança não está se desenvolvendo. Antes mesmo da criança falar, existem alguns comportamentos que nós podemos observar em relação ao desenvolvimento de linguagem dela. Porque para uma criança começar a falar, ela precisa primeiro entender alguns estímulos que ela recebe. Então é normal que antes de falar nós pedimos assim, dá tchau pra mamãe, ela mexe a mãozinha, ou seja, ela já tem uma compreensão de ordem simples, ela já está observando tudo no ambiente. Então, se é uma criança que não responde, que não olha nos olhos, que não gosta de interagir com outras pessoas e que não fala, aí é para se preocupar. Então, mas isso é comum ou não? Assim, quantos % das crianças têm problema? É que, na verdade, as causas de uma alteração na fala ou de um atraso na fala podem ser várias. Então, não tem uma porcentagem geral. Pode ser um problema auditivo, que impediu aquela criança de aprender a falar, ou pode ser um transtorno do desenvolvimento, como o autismo, por exemplo, e que também prejudica o desenvolvimento de fala. É comum quando existem esses transtornos ou quando a criança não recebe o estímulo adequado no ambiente familiar. Se a família fala muito e se a mãe fala muito, a criança ela vai falar mais rápido? Ajuda, principalmente se ela conversar com a criança, diretamente com a criança. Muitas vezes os pais pensam assim, principalmente quando é bebezinho, não precisa conversar porque ele não entende nada. Mas ele passa a entender justamente porque quando a pessoa conversa diretamente com ele, quando recebe esse estímulo, ela vai começando a entender a linguagem para depois desenvolver a fala. Sempre quando eu faço esse quadro, que é o colo de mãe, que chama esse quadro aqui, aí vocês vão falando dos bebezinhos assim, me dá vontade de ter um bebezinho. Daí eu penso e falo, não está na hora. A gente tem uns cards, Paula, aqui, pra a gente começar a falar das primeiras falas, é basicamente o que você falou até agora. Sim. Então a criança vai balbuciar e Sim. tudo. Existem casos de que a criança não tem nenhum problema neurológico, nada, nem auditivo, e ela fala depois dos 2?
Dificilmente. Na verdade, pode acontecer um atraso pela falta de estímulo. Então, por exemplo, aquela criança que fica muito na frente da televisão ou com tablet, não tem muita interação, os adultos não conversam muito com ela. Ela não precisa pedir o que ela quer, geralmente ela aponta para o que ela quer e ela já tem tudo na mão. Tem muito isso. Sim. Tem muito isso. Isso pode sim ocasionar um atraso na fala e que seria mais fácil de tratar, porque aí é só uma questão de você começar a estimular. Mas quando demora muito, depois dos 2 anos, não fala nada, tem que investigar, porque pode ser algo mais complicado, não só uma falta de estímulo. Hoje as crianças vão para a escola muito cedo. A minha filha, com 11 meses, ela já foi para a escola. E eu gostei muito. Tem mãe que não gosta, mas eu gostei muito. Eu achei que ela desenvolveu muito. Vocês, fonoaudiólogos, aconselham? Porque quando ela está na escola, ela convive com... E é estimulada de forma positiva. Exatamente. E na escola é um ambiente extra, casa onde ela não tem tudo na mão. Ela começa a perceber que se ela não pedir o que ela quer, se ela não falar, as pessoas não compreendem. Então a escola é um ambiente muito rico em escolas, as creches, né? A gente pode ampliar, sim. Porque nessa idade, 1 ano, 2 anos, não é nem escola, né? Sim, é uma creche. Mas com certeza auxilia e força mais esses estímulos de fala. Tá? Porque às vezes a mãe, porque a gente é tão protetora, possessiva e tudo, a gente fala, ai não, deixa ficar. Deixa em casa. Deixa em casa. Mas você tá segurando um pouco, É né? positivo, mas caso essa criança fique em casa, a mãe tenha a oportunidade de ficar com ela nesses primeiros momentos, também não é negativo, desde que essa criança seja estimulada. Entendi. Bom, vamos aqui, daqui a pouco eu vou te perguntar de línguas, estímulo de línguas, que falam sim. Línguas, não a língua, o inglês, sei lá, espanhol e tal. Como que a criança, se é mais fácil, não é que falam que é muito mais fácil e tudo. Bom, troca nos sons da fala. Me explica isso daí. As trocas nos sons da fala, que é o cebolinha, não é? Tem as trocas do cebolinha, tem outros tipos de trocas e elas são comuns. Essas trocas são chamadas de processo fonológico. O que são os processos fonológicos? São as simplificações que a criança faz durante o aprendizado de fala, quando ela ainda não tem maturidade o suficiente para pronunciar corretamente todos os sons. Tá. Então, as trocas na fala são normais durante o período de aquisição e desenvolvimento de linguagem. Mas nós temos que sempre nos atentar a que tipo de troca que essa criança está fazendo de acordo com a faixa etária em que ela está. Dá um exemplo Por exemplo, positivo e negativo. O desenvolvimento fonológico, né, dos sons da fala, como que ele acontece? A criança aprende primeiro os sons mais fáceis e vai evoluindo para aprender os sons mais difíceis. Então, os primeiros sons que ela consegue são aqueles que nós chamamos de bilabiais, que são o P, o P, o B e o M. P, B, M. Se essa criança está aprendendo a falar as primeiras palavras, provavelmente ela vai falar esses sons, a mamã, o papai, a babá. Então, se ela tem, por exemplo, 3 anos de idade e ela ainda não fala esses sons, a gente não pode esperar muito tempo para procurar ajuda, porque ela está com dificuldade de pronunciar sons que ela já deveria conseguir pronunciar. Então, na verdade, até existe, é muito comum algumas pessoas de senso comum falarem assim, espera até os 5 anos, porque até os 5 anos é normal que ela fale errado. Não. Mas não é exatamente assim. Mas errado você está falando é não pronunciar esse pá, mã e bá. É fazer trocas. Fazer substituições na fala. Por exemplo, ao invés dela falar papá, ela vai falar tatá. Não é normal. Então, a gente tem que saber do desenvolvimento fonológico para poder observar, e o ideal é que um fonoaudiólogo avalie se aquela criança está dentro do que se espera para a idade dela ou não. Tá, então com 2 anos já tem que estar falando. Tem. As primeiras palavrinhas, com 2 anos, eles já começam até frases simples. Por exemplo, quer mamar, quer papá. E nesse sentido, começam a se desenvolver as frases. Também. Eu vou te pedir 1 minutinho, Paula, já volto e a gente continua com os cards. Eu tenho várias. Esse negócio de apontar, eu já ouvi várias histórias, né? Quer, sei lá, um pão. E a mãe vai lá, pega. Já sabe. Porque a gente é mãe, não adianta. Mãe é mãe. E mãe faz tudo pra criança. Mas depois a gente começa a aprender que não pode fazer tudo. Já tá tudo aqui. Já. Idade média.
Vamos ver. Sim. Então, Paula Moura, fonoaudióloga, especialista, explicando pra gente das primeiras palavras. Pode explicar, Aqui Paula. é a idade média de aquisição dos sons da fala. Então, aquilo que eu falei pra você, de que existem alguns sons mais fáceis pra criança pronunciar e outros mais difíceis, nós podemos ver aqui nessa tabela. Por volta de 1 ano e 1 ano e meio, ela vai aprender o B, o M, né? Que nós dizemos como fonema B, M. E assim ela vai evoluindo. Então, 1 ano e 6 meses. Isso quer dizer, Sim. homens, se não falar pá, não fica triste, porque ela tem facilidade aí pela tabela de pronunciar o má, né? Mas como o P, o B e o M, né? O P, B, M, os 3 são bilabiais, pode haver uma inversão nessa ordem. O que eu sempre falo é o seguinte: existem as idades que são os marcos do desenvolvimento. O que são esses marcos? Foram realizados estudos com muitas crianças para determinar que som cada criança deve esperar que essa criança fale em cada idade. Mas não é uma regra certa. Então, aquilo que você até comentou de, compara com o priminho, porque o priminho falou primeiro. Não pode fazer Não é isso, importante de fazer, porque cada criança, sim, se desenvolve no seu tempo. Pode ser que haja uma mudança uma mudança mínima, claro, em relação ao que som, às vezes ela aprendeu o P antes do B. Tudo bem, não é um problema. O problema é quando passa, por exemplo, 6 meses ou mais do que se espera para a idade dela e ela ainda não desenvolveu. Vamos encher a tela aí de novo? Pra vocês, quem tá com o celular e assistindo ao programa, fotografa, você que é mãe, vó, tem filho pequeno, fotografa. Aliás, eu vou pedir colocar no nosso Facebook, Manhã Leve, também no nosso Instagram, porque é importante a gente ter essa tabela que só vocês têm acesso, né? Sim, os últimos sons que a criança adquire, por exemplo, aquele R da arara, que você falou do Cebolinha. Então, fala Lala. Até os 5 anos, no máximo 5 anos e meio, essas trocas são esperadas. Mas, de um modo geral, o que eu oriento para os pais? Se a criança tem 3 anos e meio, embora ela ainda apresente algumas trocas na fala e seja normal que essas trocas aconteçam, nós já devemos entender muito bem o que a criança fala. Quando chega uma queixa, por exemplo, essa criança fala muito enrolado, eu não consigo entender, tem que procurar um fonoaudiólogo. Então, aqui nessa tabela, tem a idade média em que ela tem que adquirir cada um dos sons. Começa com esses bilabiais, o B, o M, depois passa para o T, D, N, que é a pontinha da língua no céu da boca, T, D, N. Em seguida, ela aprende aqueles que nós realizamos de forma mais posterior, que é o K, G, no fundo da língua. Aí o que nós chamamos de fricativos, que são os sons que fazem esse som de fricção. F, V, S, Z. Em seguida o Sh, J. E aí lá no final é que ela vai aprender o R do rato, por volta dos 4 anos. E por volta dos 5 anos, o R da arara e os encontros consonantais. O pr, br, ou plã, blã. Agora tem uma pergunta. Se a criança mora com... De repente, tem um pai, eles moram em outro lugar, ou no Brasil. Aí o pai é alemão e a mãe brasileira fala português. E eles falam 2 línguas. Sim. Como que acontece na cabeça da criança? A criança ela tem uma facilidade maior para aprender tudo, inclusive a fala. Só que existem peculiaridades. Então, tem criança que vai se desenvolver muito bem com ambos os idiomas. Não vai ter dificuldade. Tem criança que, nesse período de aquisição de fala, vai apresentar dificuldade. Inclusive, eu tive um paciente que ele estava numa escola bilíngue. E aí, eu até sugeri para essa mãe tirar da escola bilíngue porque ele estava fazendo muita confusão com português e inglês. De uma maneira geral, as crianças se saem muito bem, principalmente as meninas, que têm mais facilidade que fala nessa mais. questão. Mulher fala mais, né? Então, principalmente as meninas têm essa facilidade maior. Então, pode expor a criança a mais de um idioma, não tem problema algum, mas notando que essa criança está com dificuldade, está fazendo confusão, opta por um idioma só, depois que ela tiver com todos os sons adquiridos, com mais facilidade, a gente ensina outro. Você acha que é melhor colocar, de repente, se você tem possibilidades financeiras, com 3 anos, que tem muito, numa escola de inglês, por exemplo, ela vai aprender mais fácil ou não? Pode ser que ela aprenda mais fácil, mas não, eu acho desnecessário. Eu acho desnecessário, a menos que seja uma ocasião em que essa criança vai mudar de país, ela vai precisar nesse momento falar inglês, mas eu até converso com os pais para conterem um pouco essa ansiedade, porque ele vai ter muito tempo para aprender a falar outra língua, né? Então eu sugiro, eu oriento que aprenda primeiro a língua materna dele, depois ele vai ter muito tempo para aprender as outras. Muito bem, Paula. Deixa eu ver o próximo card aqui.
Atraso na fala, já falamos, né? Atraso na fala. Sim. O atraso na fala é aquilo que eu falei. Pode ser por uma falta de estímulo ou pode ser por um transtorno do desenvolvimento, uma dificuldade auditiva. Procura um fonoaudiólogo, porque, gente... Eu já cansei de ver isso. Às vezes, na própria família, as pessoas falam assim, né? Meio escondido, não, porque aquela criança não fala, deve ter algum problema. E isso é muito chato, sabe? Pra gente que é mãe, as pessoas ficam por trás falando, porque, criança não sei o quê, criança isso, né? Então, procura um médico, porque é melhor. Uma das coisas que contribuem pro atraso do desenvolvimento de fala são os pais falando errado com a criança. Então, aquele pai que conversa com a criança desse jeito, a criança não vai aprender a falar certo. Então, é muito importante que ela receba um modelo adequado de fala para conseguir desenvolver a fala. Então, quando é bebê, até tem que falar? Desde bebê. Existe o que a gente chama de manhês, que é aquela forma com que as mães conversam com a criança, com uma voz mais aguda, carinhosa. Isso não é negativo, pelo contrário. Isso até transmite afetividade para o bebê. Mas é muito importante que desde sempre, mesmo que você fale com uma entonação mais carinhosa, fale as palavras corretamente. Entendi. Ele já receber esse modelo de forma correta. Porque a criança aprende a falar como? Ouvindo, observando os movimentos que nós fazemos para falar. E se a gente passa um modelo errado, ela vai falar errado. E quando a criança fica manhosa ou muito carinhosa quando ela quer alguma coisa? Mãe... se for uma situação pontual, não tem nada a ver com a fala. Tem a ver com o psicológico. Mãezinha, às vezes liga, mãezinha querida, eu falei, o que você quer? Já sei, o que você quer? Porque assim, não é assim, naturalmente, né? Não é nada, queria te falar. E aí vai. Aí são situações pontuais, a gente até releva Mas esse negócio é muito importante, não ficar falando que nem bebê. Sim. Porque às vezes com 5 anos o pai e a mãe ainda estão... Não só falando só a mãe, não, o pai também. Sim. O vó e tudo. Sim, e aí chega aquela criança com a fala infantilizada para fono. Isso. E aí você vai observar... E os pais falam exatamente daquela forma com a criança. Ela não consegue desenvolver. Ela pode evoluir, mesmo. porque tem gente que tem fala infantilizada na adolescência e até depois, na juventude e na fase adulta. Sim. Porque eu sei que tem trabalhos que vocês fazem com pessoas que mudam o tom de voz porque acham que ela é muito infantil pro trabalho dela, por exemplo. Sim, e a voz reflete muito da nossa personalidade. Isso é realmente comum. Às vezes a pessoa não se identifica com a própria voz e aí ela busca um trabalho com fonoaudiólogo para fazer adaptações para que ela consiga ter uma voz mais de acordo com o que ela quer apresentar, com o que ela quer transparecer para as pessoas. Dentre os erros que você falou, é muito importante e de responsabilidade dos pais não cometer ou tentar não cometer erros de português, não é verdade? Sim. Porque a criança vai copiar. Sim, e os pais são os principais modelos que essa criança tem. Então, se eles têm os erros de português, provavelmente essa criança vai reproduzir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E com gíria também. Sim, e até com palavrão. Não, tem criança pequena que fala palavrão. E é feio. É horrível, horrível. Mas é família que fala palavrão. Em algum lugar ela aprendeu, Não saiu da mente dela, com certeza. Daí vamos falar que é na escola, mas nem sempre é na escola, né? Deixa eu ver o próximo card. Estimulação da linguagem já... A estimulação da linguagem, às vezes quando eu falo para os pais assim, tem que estimular, eles perguntam para mim, como? Como que eu vou estimular? Em que momento? Nos momentos do cotidiano, dos mais simples. Então você está dando banho na criança, fala os nomes das partes do corpo, vamos lavar o pé do João, vamos lavar agora a barriguinha. Ou então, se você vai fazer um passeio com a criança, nomeia os objetos, mostra para ela o que é, fala o nome, nomeia as pessoas, pergunta quem que é esse aqui, para que ela tente falar o nome das pessoas que convivem com ela de forma mais próxima. Dessa forma, já está estimulando a linguagem. Quando você falou que lia para sua filha antes de dormir, é uma excelente forma de estimular a linguagem também. E até de despertar o interesse da criança pela leitura. Até hoje, você acha que funciona? Qual que é a idade da sua filha? 12. 12. Eu não sei, porque ela tá aí na pré-adolescência. A gente já foi pauta aqui. É uma luta a leitura hoje. Mas estamos tentando. Porque mãe tenta... Você é mãe? Ainda não, mas eu pretendo ser em breve. A repetição é uma coisa extremamente comum. A gente sabe que a gente vai repetir a vida inteira, às vezes, as mesmas coisas. Principalmente nessa fase, né? Bom, a gente tem uma pergunta. Nós estamos ao vivo através do WhatsApp. O Jean. Bom dia, meu nome é Jean e meu filho se chama Carlos Augusto. Ele tem 1 ano e meio, no momento só fala
Mama. E aí ele dá risada o que ele fala aqui. Se interage bem, olha nos olhos, brinca, gosta de carinhos. Mas, porém, está com esse atraso de fala. Devo procurar um especialista? 1 ano e meio. Olha, Jean, não é necessariamente um atraso de fala. Né? Ele já fala o mamã, é importante que estimule. Essas características que ele citou aqui são muito importantes. Se é uma criança que olha nos olhos, que interage bem, que compreende, até se ele compreende ordem simples, mostra a mãozinha, cadê a mão do neném? Ou dá tchau, manda beijo. Isso já é um indício de que a linguagem está se desenvolvendo de uma maneira adequada. Porém, ele pode esperar aí mais uns 2 meses. Se continuar só no mamã, procure um especialista, um fonoaudiólogo. Com certeza vai ser importante. Então, nesses 2 meses, ele poderia estimular bastante e ver o retorno. Sim. Se ele... E evitar também o contato com muitos eletrônicos. Não sei se é o caso, porque ele não citou, mas eu vejo que hoje em dia é muito comum as crianças passarem horas em frente ao celular. Então, mas por exemplo, quando ele tá vendo uma historinha no tablet... não é mesmo? A pessoa não tá falando, o desenho não tá falando Sim, mas lá? as crianças aprendem com interação. Pode ser que o vídeo que ela assiste, a música, vai ajudar, sim, a ela reforçar aquilo que ela tá aprendendo em contato com outras pessoas. Então não funciona o vídeo pra... Se for só o vídeo, se a criança crescer assistindo apenas o vídeo, ela não vai aprender a desenvolver linguagem. Ela precisa da interação com outras pessoas, mesmo que com os no adultos. vídeo tiver uma pessoa interagindo com ela? Mesmo. Ela Nossa, precisa dessa interação, interessante. porque a interação traz outros fatores, a proximidade, a questão até de humanização mesmo, que a gente não tem no vídeo. Então, papais, vídeos, cuidado. Quero dar os contatos da Paula Moura. Também, qualquer dúvida, vocês vão nos canais. Ela tem muitos canais, né, Paula? No Instagram, ela está como Dicas da Fono. Nós vamos colocar aí na tela para vocês. No YouTube, Dicas da Fono por Paula Moura. Lá você faz vários vídeos Vários explicando... vídeos, tanto de comunicação oral de crianças quanto para adultos. Para gagueira, sim. Tá. E o e-mail, dicasdafono@gmail.com. Então tá tudo aí da Paula Moura, fonoaudióloga. Hoje nós falamos, mas eu acho importante falar de gagueira. Vamos ver se a gente faz um, né? Porque é importante, ela começa na infância, a gagueira? Geralmente, a maioria dos casos de gagueira começam na infância. Então vamos falar, os produtores já estão aí, vamos falar que é muito importante, que tem muitas pessoas gagas, né? Paula, muito obrigada. Eu que agradeço. Grande prazer te receber aqui. Bem-vinda sempre ao nosso programa. Obrigada. Tá bom?